Fala, rapaziada, nação rubro-negra, nossos amigos aí do canal Aqui é Flamengo. Estamos aqui com mais um vídeo aí para vocês, para repercutir, minha gente, essa convocação de hoje. O que o Flamengo vem sofrendo aí nesses dias, aí nesse embate velado com a CBF. Flamengo sempre tendo um prejuízo aqui, outro ali. E a gente está de olho, né, meninas? Por isso que a gente está aqui para fazer esse vídeo e repercutir um pouquinho aí sobre isso que está acontecendo. Vamos lá, vamos passar aqui, vamos aos fatos, né, de maneira bem resumida aqui, para a gente iniciar nosso bate-papo. Primeiramente, parece que o Marcos Braz estava adivinhando na última entrevista dele, e a gente teve aí a convocação de mais um jogador do nosso elenco, titularíssimo Pedro, o nosso homem-gol do momento, e o querido técnico Tite fez o favor de convocá-lo aí para a vaga do Neymar, sendo que o Neymar nem cortado foi, né? Então a gente já começa o vídeo trazendo uma informação um pouquinho curiosa, né? Para nossa, talvez, não vou dizer felicidade, mas uma certa tranquilidade, um certo alento, né? Por outro lado, a gente teve aí uma situaçãozinha diferente. A Arrascaeta lá no Uruguai estava convocado, também acabou por ser cortado em razão aí da sua contusão, e a gente tem pelo menos esse lado bom aí da história de convocações para, como eu disse, né, ter um certo alento aí, tomara que ele consiga se recuperar a tempo de atuar pelo Flamengo, já estando desconvocado. Por fim, a gente vai falar um pouquinho aí dos confrontos aí da Copa do Brasil, nesse sorteio de hoje aí, que trouxe para a gente um time bastante comprometido aí com convocação, com contusão, com uma série de situações. Quem a gente pegou aí nas quartas de final? O querido São Paulo, né? Não por acaso, time a gente sabe de quem, né? Eu não vou dizer o nome do cidadão aqui, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E não por acaso também, o que a gente vai discutir um pouquinho, né, Renata e Simone? Esse mesmo time que a gente vai enfrentar aí nas quartas de final, ele está simplesmente com 16 jogos ainda no Campeonato Brasileiro, ou seja, o primeiro turno deles ainda não acabou, né? A gente tomou uma pressão lá atrás para poder fazer um jogo a cada 48 horas e o nosso adversário está aí descansando, tranquilo, podendo entrar em campo sem nenhum problema. Não tem nenhum atleta convocado por seleção nenhuma, nem pela brasileira, nem por seleção estrangeira. E é isso que está vindo para o nosso caminho no final de 2020, né? Vou rolar a bola para vocês aí, para ouvir um pouquinho aí da opinião de vocês a respeito disso aí que a gente bateu. Vamos lá, Simone. Fala comigo aí, vou iniciar contigo aí. Boa tarde. Boa tarde, Rei Júlio. Então, a gente vê aí, né, os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo, dia 11, no Maracanã, né, 11 de novembro. E o jogo de volta lá em São Paulo, dia 18, né? A seleção brasileira terá jogos dia 13 contra a Venezuela no Morumbi e dia 17, um dia antes do segundo jogo do Flamengo nas quartas de final, lá em Montevidéu contra o Uruguai, né? Então, a gente pode até conseguir, se a CBF nos liberar, né? Se a CBF liberar, que o Pedro e o Everton Ribeiro joguem esse primeiro jogo, Flamengo e São Paulo, né? O segundo, dá para fazer uma mega estrutura e trazer de volta os nossos jogadores? Dá. Mas será que eles não vão jogar no dia 17? Porque o Tite costuma fazer isso, né? No primeiro jogo ele não bota, mas no segundo ele coloca que é para atrapalhar. Então, o questionamento que eu faço é esse. O outro questionamento que eu faço, os dois times que mais têm jogadores convocados são Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras vai pegar o Ceará e o Flamengo vai pegar São Paulo. São os dois jogos mais difíceis. É coincidência? Eu pergunto, é coincidência? O seu Caboclo é São Paulino? É coincidência? Aí é que tá. Aí é que eu acho que é aquilo que eu falei. Eu não queria dizer nem o nome do rapaz, mas vai lá, Renatinha. Solta o freio. Eu não acredito em coincidência, ainda mais quando envolve esse sujeito, entendeu? Pois é. Sinceramente, eu não acredito. Assim, igual como dia 11, não tinha nada demais deixar os meninos jogarem. Detalhe, eles não vão estar em São Paulo ainda. Provavelmente eles estarão em Teresópolis, que é do lado do Rio. Então,
para o Pedro e o Everton jogarem tranquilamente, porque são nossos titulares absolutos, e na seleção eles são segundo, terceiro reserva, então eu acho que não custa nada, né? Não custaria nada, mas vai custar, né? A gente sabe que a chance deles liberarem eles para jogar no time deles, aquele que paga o salário, aquele que mantém a saúde do cara em dia, é quase nula, né? A gente sabe disso. E outro questionamento que eu faço: por que ele não convoca o Galhardo? Pois é, Eu não entendo. essa questão. Eu não consigo entender. O Pedro não é nem artilheiro do Brasileiro. Por que ele não convoca o Galhardo? Por que ele não convoca o Marinho? Que eu vi ele se rasgando de elogio para o Marinho. Por que não convoca? Ele vai tirar mais um do Flamengo? Sinceramente, isso me cheira a represália. Não é nem só safadeza em relação ao São Paulo, não, porque isso a gente sabe que tem. Esse monte de jogo que o São Paulo tem na gaveta, óbvio que é safadeza. Agora, por que eles não convocam? Por que eles convocaram o Pedro? Provavelmente porque tiveram que cortar o Rodrigo. É só por isso. Eles sacanearam mesmo, descaradamente. E safado, sem vergonha, é o rubro-negro que dá ibope para essa seleção. Sinceramente. E tem mais. Dia 24, primeiro jogo da Libertadores. A gente corre o risco de ter, Deus me livre, bate na madeira, um atleta lesionado na seleção e sem poder jogar na Libertadores. Eu nem vou ver esse jogo. Eu não vou ver esse jogo porque eu vou me irritar. Se o Everton Ribeiro jogar lá, quando ele chegar, eu vou chegar no aeroporto e vou apertar o pescoço dele. Porque no Flamengo ele não tá jogando nada. Eu tenho medo que isso contamine o Pedro. Sinceramente, o meu medo é esse. Quando chegam da seleção, não jogam nada. Não jogam nada. E outra coisa, essa história de que calendário é culpa do clube. O que o Flamengo vai fazer? Você acha que os outros clubes vão concordar em mudar esse calendário quando eles são beneficiados? Quem é prejudicado nessa história está sendo, neste momento, Flamengo e Palmeiras. Ponto. Os outros estão sendo beneficiados. Você acha que eles vão ser contra isso? 87. Ninguém vai contra. Todo mundo quer defender o próprio rabo. Claro, vai viver no mundo da fantasia, da utopia, que os times que têm interesses antagônicos vão se unir. Gente, quem deveria fazer isso? Por causa do Flamengo. A entidade que deveria fazer isso era a CBF. E a CBF está acabando com o futebol brasileiro. Simone deu uma travada. 7-1 é pouco para a CBF. O que a CBF está fazendo com o futebol, já fez, não é fazendo não. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Duas questões. Primeiro, hoje no Redação Sport TV, o André Rizek mencionou exatamente isso, não com essas palavras, óbvio, né? Mas ele comentou. O Flamengo, nessa história, está sendo o clube mais prejudicado, né? Porque ele fez a conta. São 4 jogadores que o Flamengo vai perder por convocação, né? Gabigol não, apaga Gabigol. Deus me livre. Falei besteira. Pedro, o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, que estava né, convocado pela seleção do Uruguai, e foi um alento a desconvocação dele, e o Isla, né, lá para a seleção do Chile. Então, assim, o que ocorre? Se serve de alento, tá? Se serve de alento para a gente, o Arrascaeta permanecendo aí no Flamengo, né? De repente ele conseguindo uma recuperação. E Gabigol, dependendo do que acontecer domingo, se ele jogar contra o Atlético e tiver um bom desempenho, pode ser um alento, de repente, assim, a gente tentar se agarrar em alguma coisa positiva, né? O Pedro tá indo para a seleção, ok, mas o Gabigol tá voltando e tá voltando bem. Só que a estrutura de time do Flamengo continua comprometida, porque Everton Ribeiro, independente dele estar jogando um futebol abaixo do que a gente está acostumado, ele é o cara... Quem fica do lado direito? É o cabeça pensante ali, né? Do time. Aí você imagina... a gente não tem reserva, né, Júlio? É que a gente não tem reserva, a gente não tem reserva para o Everton Ribeiro. Aí vamos tacar o Gabigol lá na posição do Everton Ribeiro, por exemplo, aí o que você é obrigado a fazer? Ou a colocar Bruno Henrique no ataque e jogar Vitinho lá na direita, né? Ou o Lincoln. Botar o Lincoln no ataque e manter o Gerson. Eu tô péssimo hoje, eu tô trocando nome de todo mundo, gente. Tá vendo? Esses dias eu tava assim também. Manter o Bruno Henrique lá na posição dele e trabalhar com o Lincoln ali, rezar pro Lincoln funcionar como ele funcionou naqueles 2 jogos, né? Eu acho, assim, é temerário demais o que vem acontecendo em relação a essas represalias. Isso é uma represália que o Flamengo tá sofrendo, na verdade, né, gente? Então, assim,
Acho que é por aí. Time a gente tem. Vai ser prejudicado, mas tem. Não, Agora, o que a gente pode está é deixar sendo punido por ter um time excelente. Exatamente. Então, Renata, você tocou no ponto essencial que eu queria comentar e já ia acabar deixando passar batido. Houve uma pergunta, você deve ter acompanhado lá na redação, que foi muito interessante. Eu não sei se foi o Rizek, acho que foi o Rizek que mandou para o Grafite. Ele falou, será que a gente vai chegar no ponto que os clubes, na hora de contratar o Flamengo, por exemplo, só vou contratar jogador que não tem chance de convocação. Você imagina... Pois é, você acaba ficando refém de uma federação porque tem um time bom. Gente, isso é um absurdo, um absurdo. Tá acabando, eles acabaram com o futebol brasileiro. Por que a gente tem péssimos técnicos? Porque o culto da CBF é uma droga. Começa por aí. Em relação... a CBF é uma vagabunda, não é péssima federação. Tanto a gente sabe isso que o futebol brasileiro no Brasil está perdendo a força e a expressão por causa da CBF. Isso aí é nítido, é claro como água. Agora, uma coisa assim, se tudo der certo e a minha teoria da conspiração tiver certinho, a Arrascaeta está de volta aí e a gente não vai precisar se preocupar com a falta do Everton também. O ruim é que o tiro dele sai pela culatra, porque Deus é Flamengo. Então, sempre quando eles tentam ferrar a gente volta mais forte. Vide Flamengo e Palmeiras. Então, baseado nisso aí, Renata, eu tenho uma provocação para vocês aqui, tá? Ah, Júlio, você tá viajando? Não estou viajando. Beleza, vamos lá. Estamos sem Everton, vamos desenhar o pior cenário. Estamos sem Everton, estamos sem Arrascaeta, que ainda contundido, estamos sem o Pedro, né? Todos esses desfalques aí. Rodrigo Caio, que ainda não voltou. Isla lá na seleção do Chile. O que vocês acham de repente, o nosso querido técnico lançar a mão da base novamente e trazer aqueles meninos que deram resultado? Vou citar um nome aqui que eu fiquei fã do garoto para atuar naquela posição. Guilherme Bala. As pessoas, o pessoal, o Flamengo tá com contrato só, não interessa se tá com contrato só até abril do ano que vem, não. O garoto tá sob contrato, põe ele para jogar. Aí veio outro e falou mas o Flamengo tá eu acho que vai acabar não tendo opção. Eu acho que ele vai acabar sendo obrigado a fazer isso. Então, e agora... teve uma pessoa que falou no chat de uma das nossas lives o seguinte, o Flamengo tá escondendo o Bala para outro time não contratar. Eu falei, amigo, no Brasil não tem time para contratar o Bala e o Flamengo ficar a ver navios, a gente sabe disso. E outra coisa, a gente tá precisando. Se você tá na necessidade, você não pode ficar com muito milindre para botar o garoto para jogar. Entendeu? Então, assim, vocês apostariam nessa solução caseira aí? Sim, apostaria. Para mim, né, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que ama a base e confia, né? Então, tanto que no jogo do Palmeiras, eu cansei de falar, eu não tenho o menor problema, por mim bota para jogar, eu confio na minha base, falei isso 1000 vezes antes do jogo. Falei, não tem o menor problema de botar a base para jogar. E continuo dizendo, não tem o menor problema de completar o time com a base. Nenhum problema, nenhumzinho. A única coisa que eu realmente gostaria de contar nessa treta toda é com a Arrascaeta. De resto... Sim. Eu queria o mas eu acho, gente, eu me incomodo com o Pedro. Gerson. Eu me incomodo com o Pedro também, e eu acho que independente de qualquer coisa, a gente tendo time ou não, não é justo a gente pagar o salário desses caras para ter esses caras quando a gente precisa no mata-mata. Não interessa se tem... Não, e não é assim, um jogo do brasileiro. Caraca, é a quarta de final do campeonato, cara. Copa do Brasil. É um absurdo, chega a ser ridículo. Aí estava no final da Libertadores também ameaçada, como a Simone colocou. E vem repórterzinho dizer, mas isso acontece desde tanto tempo e os clubes não fazem nada. Não. Eu quero saber qual foi o clube que jogou a cada 48 horas em data FIFA, porque marcaram jogo atrasado, enquanto São Paulo tem 3 atrasados. Gente, né? O São Paulo, se nego tem dor de barriga lá, o caboclo transfere o jogo. Nós jogamos de 48 em 48 horas e depois 66, tá? Na sequência. Então, quer dizer... Aí, nego cobra o Flamengo, que quer que o Flamengo dê show em campo. Eu quero que o Flamengo entre e ganhe para dar na cara desses sujeitos. Apenas isso. Show a gente vê ano que vem, vê quando der. Porque também depois, com a graça de Jesus, essa merda dessa convocação só em março, né? Pois é. Agora, os 3 joguinhos lá do nosso adversário estão até agora sem data, né? Estão buscando uma data que não vai atrapalhar, né? Pelo jeito é isso, né? Sim.
Júlio e Rê, o Marcos Braz adivinhou que estava por vir hoje, né? Ontem ele deu uma entrevista. Tava desenhado, né? Ontem ele deu uma entrevista, coincidência ou não, reclamando dos 3 jogos do São Paulo que não foram marcados e falando que a gente também enfrenta outro campeonato que são as eliminatórias, não é só Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Coloca aí, Júlio, pra gente ver. Cadê? Vamos lá. Qual que é o primeiro? Você que sabe qual é, o segundo ou o primeiro? Eu acho que é o da direita. Vou botar aqui. Se eu errar, a gente bota... O Flamengo disputa 3 e contribui com uma. O Flamengo tem o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem a Copa do Brasil, o Flamengo tem a Libertadores e o Flamengo tem as eliminatórias. Todo jogo de eliminatória aí saem 4 jogadores. Não estou falando que é errado, não. Não estou falando que não tem que ir, não. Não estou querendo culpar A ou B, não. Mas saem, se desgastam, enfrentam viagens. Então, é por isso que chega naqueles 8, por isso que chegam mais ou menos naqueles 8 jogadores, quase de problema nos jogos. Nem todos são titulares, mas isso não tem nada a ver. Porque no futebol hoje, que você pode fazer até 5 substituições, então isso aí você abrange um pouco mais as suas restrições. Entendeu? Até pensar, agora até lembrei aí que você falou isso aí, tá na hora da CBF marcar os joguinhos lá do São Paulo, né? Vamos esperar o quê? Resfriar um pouquinho mais? Tá bom, já está começando a baixar a temperatura, melhorando a temperatura aqui, em todos os lugares. Está na hora de marcar, senão a gente não aguenta. Né? O Flamengo teve jogos aí que jogou em menos de 72 horas. Eu entendo tudo, não estou aqui reclamando de ter jogado, não estou fazendo isso. Apenas gostaria de saber quando é que o São Paulo vai fazer os jogos dele. Só isso. Acho que é um direito. Pô, depois o Nandinho vai puxar minha orelha, mas vamos lá. E sabe que eu fico mais impressionada? Que o ódio ao Flamengo é tão grande que os outros clubes se submetem a isso. Porque como é a gente que também está prejudicado, então eles, é o Flamengo. O Atlético Mineiro não pensa que ele está disputando com São Paulo. O Palmeiras não pensa que está disputando com São Paulo. Porque quem está na frente vai ficar prejudicado com esses 3 jogos, cara. Eu espero, sinceramente, que eles se ferrem mais muito. Muito, muito. Porque se Deus quiser, a gente não vai precisar desses pontos. Entendeu? Agora, eles vão, eu tenho certeza que eles vão. E aí, o retorno é de Jedi, eu tô sentada esperando isso aí. É isso aí, CBF sempre atrapalhando, mas a gente continua indo contra tudo e contra todos, entendeu? E agora eu quero ver dizer que a CBF é Flamengo são isso, que é Varmengo, que é isso, que é aquilo outro. Isso é coisa de mais retardado. Prejudicado que o Flamengo não existe, meu amigo. Mais prejudicado que o Flamengo não existe. Aliás, CBF, você não está prejudicando só o Flamengo, você está prejudicando o futebol brasileiro há anos. Há muitos anos. Não por acaso, 2 ex-presidentes, né? Um preso domiciliarmente lá nos Estados Unidos, o outro se pisar por lá, se ele pisar na embaixada americana, ele já não sai mais. Tá, né? Preso. Então, a gente não precisa falar muito a respeito, né? Acho que é isso, galera. Não tem mais muito o que a gente se alongar, né? Só matar no peito e bicar, cara. É com a gente mesmo. É nós por nós. Pois é, demos o nosso recado aí para vocês. E próxima rodada, domingão, Flamengo e Atlético Mineiro lá dentro da casa deles. Vamos ver se o Flamengo vai assumir uma postura aí de competição, né? A gente sabe que o time tá mais aquela competição à vera e vamos sacudir o galo lá dentro. Eu espero e, se Deus quiser, domingão a gente vai estar fazendo aquela live depois do jogo, lá o pós-jogo, bem tranquilo, como você falou ontem, né, Rê? Fazer, insuportável. Insuportável. Essa era a expressão que eu queria lembrar. Beleza. Simone, quer falar? Galera, vão ter que nos engolir. É isso vão aí. engolir. Bora lá. Então tá bom, vamos que vamos.
Saudações rubro-negras aí e até domingo, pessoal. Saudações. Tchau, gente.